Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio direto do Promagno. Sim, estamos em São Paulo, no evento, no maior congresso que mobiliza gestores educacionais de todo o país. Eu estou falando do GEDUC, esse evento que definitivamente marca a história da educação brasileira na sua 24ª edição. Nós somos o trio do BTO e estamos no comando do GEDUcast, o podcast do líder educacional, e ao meu lado está ele, Guilherme Goulart. Muito bem, meu amigo Bruno, e dessa vez nós vamos falar de inovação como cultura e estratégia com um especialista que, diga de passagem, é de uma das universidades mais respeitadas do nosso país, da PUC Rio Grande do Sul, que é o Manuir Mentkes, e ele traz sobre a proposta da inovação como cultura e estratégia. Bem-vindo, Manuir. Muito obrigado. Agradeço o convite. Manuir, eu quero começar perguntando o seguinte: a gente vem discutindo no cenário da educação e da educação básica até o nível superior a questão do comportamento humano, do nosso comportamento, do contexto que vivemos frente aos desafios e oportunidades que a inovação traz, que a tecnologia traz. E houve uma crítica recorrente que eu já queria começar te perguntando, que tem a ver justamente com o ambiente tanto do professor, do educador, do gestor que tem dificuldade de lidar com a educação, que é pegar soluções antigas para problemas novos. A gente vive uma sociedade hoje cada vez mais digitalizada, a gente vive uma educação que busca entender cada vez mais sobre letramento digital, sobre IA, sobre como vamos nos conectar enquanto pessoas e conviver com todas essas oportunidades. O que você tem a me dizer dessas pessoas que ainda ignoram as oportunidades da inovação, da tecnologia e ficam tentando fazer caber o velho dentro do contexto do novo? Em primeiro lugar, é importante destacar que a inovação, ela perpassa todas as carreiras, trajetórias e áreas do conhecimento. Ela não é algo exclusivo da educação. Mas na educação, nós formamos as novas gerações e por ela nós deveríamos ter uma postura, um posicionamento, um repertório natural de promover a inovação. Mas é também natural do ser humano tentar replicar aquilo que aprendeu. Então, muitas vezes, nós, professores, tentamos replicar os métodos que na universidade, que na faculdade, nos foram dados como métodos para aquele momento histórico. Hoje, as respostas necessitam ser outras. O mundo avançou e está avançando a passos largos. Então, nesse sentido, é preciso ter uma competência a ser desenvolvida nos currículos de graduação, das licenciaturas e de todas as carreiras que formam os novos docentes, de modo especial para a educação básica e para a educação superior, voltadas ao aprendizado contínuo. Ou seja, embora uma faculdade, uma graduação te dê um repertório como carreira acadêmica e que é depois o exercício de docente, ela não será o suficiente se você não buscar novas estratégias de formação continuada. E por isso sim, talvez a principal competência que precisa ser formada hoje é para a autonomia, é para a resiliência, é para o aprendizado contínuo. E aí eu entro na inovação. Não inovação como infraestrutura ou inovação como tecnologia, mas inovação como cultura, como engajamento, como vontade, como o despertar da criatividade para a resolução de problemas reais, seja aonde você está e o que você estiver fazendo. Nós trabalhamos lá na PUC do Rio Grande do Sul um direcionador estratégico de trabalhabilidade, que ele diz o seguinte: nós não precisamos formar pessoas em carreiras para trabalhar para alguém ou serem empregados de alguém, embora também possam ser, mas nós precisamos formar alunos que sejam empreendedores. Ou seja, se você faz um curso de pedagogia, que você chegue numa escola, você seja um empreendedor, que você traga novos métodos, que você traga novas perspectivas, que você ajude a qualificar a cultura organizacional daquela escola. Mas também você pode ser um pedagogo e criar a sua plataforma.
Você pode criar uma plataforma de desenvolvimento de lideranças, de novas metodologias, de novos métodos avaliativos. Então, para além da empregabilidade que as universidades precisam pensar, o elemento da trabalhabilidade como inovação, empreendedorismo, impacto social, ele precisa ser hoje aprimorado por meio de competências técnicas e soft skills nos nossos currículos, e isso talvez vai ao encontro daquilo que você coloca como um desafio institucional das escolas, mas que nós precisamos pensar a partir da formação de profissionais que atuam em educação. Manoel, eu escutando um pouco da sua sequência, eu senti que a inovação, porque a gente vê muitas instituições tendo setor de inovação. A inovação é um setor ou a inovação é uma cultura? Inovação é cultura. Inovação é cultura organizacional. Porque muitas vezes, quando falamos em inovação, colocamos inovação como um evento, como uma atividade, como uma ação que acontece de tempos em tempos e depois ela adormece. Inovação é constância. Inovação tem relação com profundidade. Por trás da inovação precisa ter planejamento, precisa ter estratégia. Precisamos saber aonde queremos chegar. Por isso a inovação, muito para além da infraestrutura ou da própria tecnologia em si, ela é uma cultura que mobiliza as pessoas a melhorias constantes, mas também para soluções disruptivas que dão novas respostas a novos desafios e novos problemas. Mas será que a gente não tem talvez também um problema de cultura, que é como e aí vale tanto para o básico quanto para o superior, como a gente lida com o erro? Haja visto que, quando você pega uma avaliação historicamente no nosso país, a avaliação, de maneira geral, a prova, ela, ao invés de servir como um dado diagnóstico, hoje isso vem mudando muito, mas ela tinha uma característica punitiva. E a gente sabe que quando a gente trabalha com inovação, o erro pode ser uma prática, haja visto que, ou melhor, uma consequência, não uma prática necessária, mas uma consequência, haja visto que você abre mão de toda aquela linha conhecida de processo, perda da eficiência natural com isso, para que as pessoas tentem algo que até então não tinha tentado. Só que dentro do contexto histórico da educação, a cultura do se erro. você errar, você reprova na prova. Como é que a universidade vem trabalhando para que essa cultura do erro sendo punido se torne o erro como um processo de aprendizagem e evolução da inovação? Excelente pergunta, e a nossa educação ela precisa sair do punitivo para o pedagógico e intencional. No nosso caso, na PUC do Rio Grande do Sul, nós temos uma área ao interno da universidade que é um laboratório interdisciplinar de inovação e empreendedorismo. E esse laboratório ele tem um conjunto de ferramentas que promove a formação continuada dos professores, o uso de metodologias ativas, forma as pessoas para o uso de tecnologias, permitindo inclusive projetos piloto e nesses projetos a possibilidade do erro. Ele trabalha muito na perspectiva do protagonismo dos estudantes e ele fomenta sim um conjunto de ações que consideram o erro como uma capacidade de um recomeço e de uma continuidade de um percurso. O erro não é o fim, mas ele é apenas uma pausa para um recomeço e a continuidade do processo em andamento. E quando falamos em inovação, e no caso da universidade, nós temos uma meta interna, junto com o nosso parque científico-tecnológico, de desenvolver novas startups. Todos os nossos alunos passam por uma trajetória de inovação e empreendedorismo para descobrir o seu próprio propósito. Afinal, o que eu quero ser na vida? Onde eu quero enveredar meus esforços? Como eu conecto a minha vida profissional com a vida pessoal? Quais são os meus desejos como ser humano, enquanto um ser também em processo de construção, né, de vida? Mas existe um outro percurso que é conduzido pedagogicamente, que é para a construção de um propósito na linha do seu negócio, que é a construção de um negócio e de um novo serviço.
E ali nós sabemos que de cada 10 startups que nascem, a grande maioria não dá certo. Mas o aprendizado que é gerado a partir dos erros e das perspectivas faz com que a maioria desses estudantes que tentam e não conseguem, eles adquirem muitas habilidades e competências, por vezes superiores àqueles que deram certo. Né? Conheço muitos casos de estudantes que na primeira startup tiveram uma grande frustração, não deu certo, recomeçaram e hoje se tornaram excelentes gestores e empreendedores com seus próprios negócios. Isso porque também a universidade compreende essa concepção de que errar é parte do caminho. E isso é um processo também de aprendizado. Todos nós, em algum momento da história da nossa vida pessoal e profissional, erramos e podemos usar isso de alguma forma para um recomeço. Embora muitas vezes, do ponto de vista pedagógico nas escolas, nós enfrentamos o erro como punitivo. Então, mais do que punitivo, nós precisamos criar uma cultura de entender o erro como parte do processo de aprendizado. Muito bem. Muito bem, Bruno. Sensacional, Salesteiro. Chegamos ao final de mais um episódio. Eu sei, eu não me canso de repetir. A gente queria ficar horas e horas, mas é muito conteúdo, muito insight, muita informação para você, gestor da escola básica, do ensino superior, do ensino técnico. Essa é a missão do nosso podcast, do GEDUcast, direto do GEDUC, esse evento que mobiliza e concentra a liderança educacional desse país. Muito obrigado pela sua audiência, continue conosco e até a próxima. Lembre sempre, o BTO tá on. Valeu!